O assunto, gente, que eu escolhi para introduzirmos essa conversa tem esse tema que vocês estão vendo aí: interação, fé e ciência, pressupostos para o diálogo. Não é? A razão de eu ter escolhido esse tema, na verdade, era para permitir que, imagino, uma boa parte de vocês não sabe quem somos nós. Tem uma parte aqui que já conhece a cara da gente, já acompanha a gente faz um tempo, mas eu penso que um percentual, quem sabe, elevado, não conheça a gente, não saiba quem é esse pessoal da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que nós somos uma associação que foi criada oficialmente no ano passado, na primeira Conferência Nacional Cristãos da Ciência, que aconteceu no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, e vocês estão vendo aí uma foto, não é, do momento em que, digamos assim, a primeira diretoria tomava posse e as pessoas oravam, tá certo? Pela direção de Deus nesses trabalhos, não é? E essa é uma organização, não é? E essa organização tem os seus estatutos, os documentos que orientam a ela, não é? Evidentemente, eu não vou gastar o tempo de vocês aqui para ficar olhando para documentos e coisas burocráticas, mas tem um ponto que eu gostaria de destacar, aliás, alguns pontos que eu gostaria de destacar. O nosso estatuto, vocês não estão conseguindo ler aí, mas o artigo 1º e o 2º mencionam aquelas coisas que são necessárias serem mencionadas a respeito da lei, mas no artigo 3º começa já com algumas colocações bastante importantes, não é? Eu suponho que vocês não estejam conseguindo ler, e eu vou ler para vocês. No item 1º aí, diz o seguinte, que a ABC2 se alicerça sobre os seguintes princípios. Primeiro princípio, o reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus, aceitando a sua inspiração divina, confiabilidade e autoridade final em matéria de fé e conduta. O item 2º, o segundo princípio diz a crença no Deus triuno afirmado nos credos apostólico e niceno. O item 3, o princípio 3º, a crença que ao criar e preservar o universo, Deus conferiu a ele ordem e inteligibilidade contingentes, as quais são basilares para a investigação científica. O quarto, nosso princípio é a responsabilidade de encorajar rigorosa pesquisa científica e tecnológica e o uso da ciência e tecnologia para o bem da humanidade e do meio ambiente e para a glória de Deus. E o quinto diz, a respeito do comprometimento a entender e trabalhar dentro dos limites do nosso conhecimento, buscando minimizar os impactos adversos da nossa ciência e tecnologia. Esse sexto aí, eu vou deixar passar, porque eu vou retomá-lo no final. Tem um aspecto aí bastante importante. E se a gente vai para o artigo 4º, lá é dito qual é a finalidade, quais são as finalidades dessa associação. E eu quero destacar isso por quê? Porque as finalidades é que dizem para que é que a gente existe. Não é? E a definição que está posta ali diz o seguinte, a nossa finalidade será promover estudos, pesquisas, desenvolvimento e produção de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito ao diálogo entre fé cristã e ciência. E o segundo fala da produção da educação no que diz respeito ao diálogo entre fé cristã e ciência. E depois tem promoção da ética, etc. O ponto que eu queria destacar para vocês aqui é que entre as finalidades está colocado como um aspecto central o diálogo, a promoção do diálogo entre fé e ciência. Não é? Daqui a pouco eu vou contextualizar um pouco mais para vocês essa questão do diálogo. Não é? Mas nesse momento, eu preciso pedir licença para alguns de vocês que já viram alguns dos slides que eu vou mostrar e vão ver novamente, quem sabe, por uma quinta ou sexta vez, tá certo? Mas eu penso que é útil para vocês saberem, não é, quem somos nós, o que nós estamos fazendo. Não é? Então, eu vou apresentar para vocês aí rapidamente um resumo do que tem sido as nossas atividades, para vocês conhecerem um pouco quem somos nós, quem é a ABC2. Não é?
Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, nós não estamos nos inventando como organização a partir do nada, não estamos inventando a roda, não é? Na verdade, existem algumas organizações que têm um aspecto e têm uma missão, eu diria até semelhante à nossa, que são, por exemplo, a Christians in Science no Reino Unido e a American Scientific Affiliation nos Estados Unidos, que são organizações que congregam pessoas do meio acadêmico, cientistas e pessoas interessadas, de maneira geral, no diálogo entre fé e ciência, não é? Então, eu diria que nós somos uma organização que tem um caráter semelhante a eles, não é? E como é que essa organização começou? A gente fez um projeto, não é? A gente fez um projeto como normalmente as pessoas fazem projetos no meio acadêmico, não é? Enfim, constrói um caso, defende o seu caso, diz como é que vai ser o seu método, e no final das contas, precisa arranjar alguém que financie, né, o funcionamento desse projeto. Então, no nosso caso, esse projeto ele foi abrigado, digamos assim, proposto pela Associação Kuyper para Estudos Disciplinares, a AQET, que é sediada lá em Belo Horizonte, e foi está sendo generosamente apoiado pela Templeton World Charity Foundation, que é uma organização que apoia projetos dessa natureza. O nosso projeto, ele tem aí diferentes ramos, diferentes áreas de atividade, não é? Esses slides que vão aparecer aqui, vários deles estão em inglês, porque eu aproveitei de um colega nosso que recentemente fez essa apresentação lá numa conferência nos Estados Unidos, então essa é a razão pela qual eles estão em inglês. Mas tem esses 4 ramos aqui de atividades: networking, não é? Fazer ligação entre as pessoas, buscar engajamento, produção de conteúdo e um trabalho de pesquisa que eu vou mencionar no final. Então, rapidamente, falando a respeito de cada um deles, Guilherme e eu começamos um trabalho de buscar divulgar essa proposta de criar uma Associação Brasileira de Cristãos na Ciência ainda em 2015, que foi quando começou esse projeto, não é? Então, a gente circulou pelo Brasil aí, eu acho que por quase 2 anos, não é? Visitando diferentes universidades, diferentes grupos, diferentes igrejas, e propondo essa discussão, não é? Propondo que a gente fizesse enfim, criasse um fórum especial onde esse assunto pudesse ser tratado com a importância e com todo o cuidado que merece. Então, aqui estão citadas 22 cidades, mas acho que nessa altura está próximo de 30 cidades as quais nós visitamos, não é? E a gente tem procurado fazer, sabe o quê? Formar grupos locais de reflexão a respeito desses assuntos, não é? A gente tem incentivado que o pessoal se reúna, leia textos, leia livros, debata e busquem a reflexão a respeito de vários aspectos associados à interação entre fé e ciência. Aqui está dito 19 grupos locais, mas esse número já é maior. Não estou vendo nenhuma das meninas aqui para me dar o número correto, mas já é um número, eu diria assim, talvez maior do que 25, não é? Tem vários grupos aí espalhados pelo Brasil que trabalham nisso, não é? E o nosso escritório central fica lá em Belo Horizonte, não é? É a partir de lá que a gente organiza e estabelece, digamos assim, toda a logística de atuação, não é? Lá em Belo Horizonte também é que a gente tem o nosso escritório aí de relações de imprensa. Bom, vocês devem ter visto aí o nosso website, quem sabe a nossa página aí no Face, não é? E a gente promove, então, dentro dessa linha de networking, várias atividades. Uma delas, então, foi essa conferência que eu mencionei há pouco, Conferência Nacional Cristãos da Ciência, que aconteceu no Mackenzie no ano passado. Então, nós tivemos ali 413 pessoas de 20 estados brasileiros.
e algumas pessoas também de outros países aí na América do Sul. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a nossa ideia é que essa conferência nacional ela seja realizada a partir de agora, então, regularmente, ou seja, a cada 2 anos a gente terá uma conferência nacional Cristãos na Ciência, não é? Então, a próxima deve acontecer no ano que vem. Nós estamos já trabalhando na organização dessa conferência e deve acontecer em alguma cidade do Nordeste. A gente está decidindo isso ainda. Em breve virão novas informações a esse respeito, não é? Essa foto aqui vocês já viram, não é? A respeito de engajamento, então, nós temos promovido esses cursos, chamados cursos Faraday Kuiper, não é? O Guilherme vai explicar direitinho a natureza, a razão desse curso, não é? Mas eu gostaria de dizer para vocês que o apoio do Instituto Faraday para a Ciência e Religião, lá da Universidade de Cambridge, foi importantíssimo para que a gente começasse essas atividades, não é? O professor Denis e o pessoal do Faraday apoiou essas iniciativas desde o início e não só, não é, apoiou, digamos, moralmente, não é, mas procurou, assim, proporcionar meios para que isso acontecesse. Então, uma das coisas foi esse primeiro curso que aconteceu, o primeiro curso Faraday Kuiper, aconteceu em 2014, quando o projeto nem tinha sido aprovado ainda. Então, numa associação então, com o Instituto Faraday, nós fizemos essa primeira reunião lá em São Paulo, que foi também na Universidade Mackenzie. O segundo curso aconteceu em Belo Horizonte, já sob auspícios aí, então, do próprio projeto, não é? Aconteceu lá com a presença do professor Griggs, do Paulo Ribeiro, Pedro Dulce já estava lá também, e o Guilherme, que foram os preletores, não é? Aqui, vocês têm uma foto aqui a respeito do primeiro curso, não é? Vocês têm aí o... Está difícil, né? Está longe para vocês identificar as pessoas, mas tem o pastor Luiz Saião, não é? Está falando aqui na mesa, o Dennis Alexander está aqui, o Peter Bussey, Hillary Marlowe, o Guilherme e eu mesmo. Aí estamos numa das sessões do curso, não é? Bem, além desses cursos Faraday Kuiper, não é? A gente realiza outras atividades. Por exemplo, realizamos já um fórum dedicado especificamente à discussão a respeito de tecnologia e a sua relação com a fé cristã. Isso aí aconteceu, um grupo relativamente reduzido de pessoas convidadas, e aqui vocês têm o Jonathan, não é? Que está aí aplicando as técnicas dele de roadmap, não é? Para conduzir a gente nessa organização, não é? Uma outra atividade que tem acontecido são as semanas de estudo avançado, não é? Alguém aqui, tem alguém presente aqui que esteve na primeira semana de estudo avançado? As moças estão aí, elas estão aí. O pastor Domingos, que aparece bem aqui, eu acho que ele não está aqui nesse momento, mas ele está inscrito nesse nosso curso e deve aparecer algum dia desses aí. Mas então, a primeira semana foi realizada lá em BH, na Semana do Carnaval, e a gente acabou de realizar alguns dias atrás, né, em Petrópolis, a segunda semana. Cadê o pessoal aí da segunda semana? Várias pessoas aí que participaram da segunda semana também estão presentes aqui. Legal. Bom, gente, além desses fóruns das semanas de estudos avançados, a gente tem um programa aí de ensino à distância, que é organizado pela Vanessa. Cadê a Vanessa? Está aí a Vanessa, que é a organizadora, e o Pedro Dulce, que é o professor, tutor, instrutor, né, das pessoas todas, né? Esse curso aqui, gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês, claro que somos suspeitos, né, para dizer a respeito, mas é de um nível bastante bom. Aliás, tem alguém aqui fazendo o curso? Tem alguém? Uma pessoa? Ok, já fez, né? Pessoas que fizeram já e tal. Bom, vocês vão poder conversar com essas pessoas aí, mas e conferir com eles se eu estou dizendo ou não a verdade, né? Mas, assim, eu acompanhando o material todo, não é, que é utilizado, eu vejo que é um curso assim, de excelente nível. Então, uma maneira, não é, de entrar nesses assuntos e tal, para quem eventualmente não tem tempo e gostaria, assim, de ter acesso direto ao material mais organizado, né, antes de
digamos, ler todos os livros, uma maneira interessante é fazer esses cursos, que agora está na quarta turma, não é? Ok. E tem esse trabalho de produção de conteúdo, não é, gente? Então, em colaboração aí, uma parceria com a editora Ultimato, a gente tem publicado uma série de livros, não é? Nós publicamos já os 6 primeiros títulos do ano passado, e nesse ano aqui estamos trabalhando com mais 5 títulos que estão sendo lançados. Então, 2 deles, né? O livro do Denis, Criação e Evolução, e o livro do Peter Harrison, Os Territórios da Ciência e da Religião, já são compráveis, tá certo? Já são adquiríveis, mas serão oficialmente lançados, então, neste evento. E está por vir aí o livro do Alistair McGrath, Um Universo Finamente Ajustado. Não me lembro qual foi o título que a gente definiu no final das contas, mas é alguma coisa próximo disso. Tem a Filosofia da Tecnologia, que é do Werker, é isso mesmo? Não é? E tem o livro The Penultimate Curiosity, do professor Andrew Briggs, de Oxford, que também está sendo preparado para ser lançado proximamente. Não é? Além disso, nós temos um repositório, uma biblioteca digital, com vídeos, palestras. A gente tem se beneficiado bastante, não é, dessa proximidade, do apoio do pessoal do Fire Institute, não é, que tem permitido que a gente utilize essas palestras já gravadas, preparadas por professores, cientistas do mais alto nível, todos legendados, ou seja, assim, acessíveis em português. Vários deles estão disponíveis, então, no nosso canal do YouTube, e que eu convidaria vocês, então, a explorar. Né? E temos também esse documentário que foi lançado ano passado, o diálogo entre fé cristã e ciência no Brasil, que está, inclusive, com um legendamento em inglês. Não é? Então, além de você poder assistir o documentário se ainda não assistiu, vocês podem, quem sabe, mandar o link, não é? Mandar um link aqui para alguém que esteja no exterior, aí, para alguém que não conhece a língua portuguesa, para poder acompanhar esse documentário. Não é? E, além disso, tem um trabalho de pesquisa que o Jonathan está desenvolvendo, no qual a gente cansa e, quem sabe, aborrece um pouquinho, né, as pessoas que comparecem aos nossos eventos, mas a gente tem procurado, sempre que realiza eventos, levantar, não é, informação a respeito do que as pessoas no Brasil pensam a respeito da relação entre fé e ciência. E o Jonathan já preparou uma primeira documentação a respeito disso, e um trabalho mais extenso, então, vai ser publicado oportunamente. Não é? Então, a gente tem desenvolvido, então, atividades nessas 4 linhas, não é? Várias, como vocês têm visto, não é? Terminamos, então, de realizar essa semana de estudos avançados lá em Petrópolis, e estamos agora aqui, não é? no nosso Faraday Carpenter, então, não é? No curso que vai acontecer e que começa a acontecer hoje, não é? Tá bom, gente? Então, assim, rapidamente, isso foi uma geral a respeito das várias atividades que a gente desenvolve. Nós vamos estar aqui todos os dias, se eventualmente vocês tiverem, assim, interesse em saber mais coisas e tal, quiserem fazer algumas perguntas específicas, então estejam à vontade aí para procurar a gente nesses dias todos e conversar a respeito, tá bom? Às vezes, quando a gente chega a alguns lugares, não é? Existe assim o pessoal olha para a gente com algum ceticismo, com alguma perplexidade, não é? Muitas pessoas acham estranho, não é, que a gente venha falar de fé cristã e ciência, né? Ué, por que vocês estão colocando esses 2 assuntos, não é, juntos, não é? E por vezes também algumas pessoas que já têm alguma introdução ao assunto, não é, ficam olhando para a gente e tentando descobrir quem somos nós, qual é a nossa, não é? Às vezes a gente ouve essa pergunta mesmo. Você fala, escuta, cara, estou ouvindo vocês falarem, até agora não entendi. Qual é de vocês? Não é? Então, gente, eu resolvi dizer logo, entendeu? Qual é a nossa, não é? E eu vou começar dizendo o que é que nós não somos, não é? Então, por exemplo, existem, não é, pelo mundo afora aí,
várias organizações que tratam desse assunto, fé e ciência. Não é? Então, se formos ficar lá nos Estados Unidos, por exemplo, vocês têm uma organização chamada Answers in Genesis, né? Que é voltada, sobretudo, para essa visão do criacionismo científico, um criacionismo de terra jovem. Não é? Essa é a linha na qual eles trabalham. Existe uma outra organização também, chamada Reasons to Believe. Vocês estão vendo aí a sigla RTB, não é? E esse pessoal, a visão deles é diferente, é de que a Terra é uma terra muito antiga, não é? Que tem bilhões de anos. O líder desse grupo é um astrofísico. E então a ideia deles é essa, não é? Que a Terra é bastante antiga. Existe uma outra organização chamada Discovery Institute, que promove a ideia do design inteligente, e existe uma organização chamada Biologos, cuja linha, digamos assim, dominante é essa do criacionismo evolucionário. Não é? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a nossa organização, a ABC2, não defende nenhuma dessas linhas. Não é? A gente não se identifica oficialmente com nenhuma dessas linhas, e o nosso modo de atuação e as nossas finalidades e propósitos também são diferentes. Eu digo isso, não existe aqui nisso que eu acabei de dizer nenhuma intenção de crítica a qualquer dessas organizações. É só para dizer para vocês que a nossa organização não tem uma linha definida como essas organizações têm. A nossa organização também é diferente de umas outras que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, do Abraham Kuyper Center, não é? Que, na verdade, é um centro, não é? De pesquisa e reflexão que envolve essa questão de ciência e as chamadas Big Questions. Não é? O professor René, talvez em algum momento possa até dizer a respeito de como funciona o Kuyper Center, já que ele foi um dos fundadores e é o atual diretor. Are you the director? Yeah. É o atual diretor do Kuyper Center, então ele vai poder dizer para a gente como é que eles funcionam. Não é? O Farley Institute, não é? Que foi criado pelo Dr. Dennis Alexander e é o diretor honorário, não é? Também é um instituto que tem os seus pesquisadores, produz farto material de estudos nessa área, conforme eu mencionei já, foram muito importantes, assim, instrumentais no sentido de nos ajudar a estabelecer. E tem, por exemplo, também o Ian Ramsey Center, né, for Science and Religion, em Oxford. Não é? Então, são organizações que também não têm o caráter dessa nossa organização. Não é? E talvez eu devesse antecipar isso, mas a gente está assim, fortemente motivado a, quem sabe, tomar uma iniciativa na direção de propor a criação de uma organização análoga a essas. Mas eu estou colocando esse ponto para vocês compreenderem que a nossa organização não tem exatamente esse formato. Não é? Por fim, eu diria que a nossa organização, nessa altura, ela está muito mais alinhada com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Christians in Science e pela American Scientific Affiliation, que ambas existem há mais de 70 anos. Não é? Então, nós somos assim, né, uma organização tipo uma irmãzinha recém-nascida, tá certo? Que está próxima dessas aí, que se inspira, não é, no excelente trabalho que essas organizações têm feito ao longo do tempo. Não é? E nós temos, sim, a pretensão de existir de maneira, digamos assim, duradoura e relevante, como essas organizações têm feito. Não é? E a gente conta, não é, com, antes de tudo, a graça de Deus, mas também com o apoio de vocês, não é, para que a gente possa conduzir esse trabalho para frente. Não é? Então, gente, esse toque inicial que eu dei foi para sintonizar um pouco quem é que nós somos, a ABC2, e o que é que nós fazemos, o que é que nós temos feito. Gostaria que vocês apreciassem o fato, não é, que existe assim um esforço tremendo para que esse assunto seja tratado com toda a seriedade que ele merece.
Bom, eu vou agora, rapidamente, contextualizar um pouco essa questão do diálogo entre fé e ciência, que eu mencionei no início. Não é? Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, de uma maneira que eu posso dizer, quem sabe, se tornou clássica já, a maneira de olhar para isso, para as diferentes formas de interação entre a ciência e a religião, foi estabelecida já há algum tempo por Ian Barbour, não é? Que acredito era físico e teólogo, não é? E ele utilizou essas 4 categorias aí para definir como é que a relação entre a ciência e a religião se dá, não é? A relação de conflito, uma possível relação de independência, ou quem sabe diálogo, ou ainda integração. São visões diferentes, tá certo? De como essa interação poderia se dar. E eu vou aqui escrever muito brevemente para vocês o que é que caracteriza cada uma delas. Não é? O reverendo Guilherme, que vai falar daqui a pouco, não é? Tem ministrado aí seminários, aí, a gente tem andado pelo Brasil, conforme mencionei, e ele tem ministrado seminários aí, em que ele trata esse assunto de maneira exaustiva, quem sabe eu poderia dizer, caracterizando e dando exemplos históricos e colocando isso num contexto muito apropriado para entender o que cada um deles significa, né? E alguns de vocês, como eu, já devem ter se beneficiado aí dessa preleção do Guilherme, não é? O que eu vou fazer aqui não tem a menor pretensão, é só para a gente caracterizar melhor aquilo que a gente está querendo dizer quando fala em cada uma dessas categorias, né? Bom, a primeira delas é essa de conflito, né? Do conflito. Eu usei uns desenhinhos aí para caracterizá-las, que eu extraí de um livro, não é? Esse livro aqui, The Crossroads of Science and Faith, Astronomy Through a Christian Worldview, não é? Eu coloquei isso aí meio de propósito, até para fazer um pouco um merchandising aí, porque é um trabalho excelente esse livro, e foi feito por 3 autoras, uma das quais uma brasileira, não é? Gladys Kober, que é uma analista de dados da NASA, na verdade, ela é lá da região de Campinas, mas trabalhou aqui no Observatório do Rio de Janeiro, aliás, desculpa, trabalhou no Planetário aqui do Rio por 2 anos. Tem alguém balançando a cabeça e talvez até tenha conhecido a Gladys. É isso mesmo ou não? Não. Mas, enfim, a Gladys trabalhou aqui no Rio por 2 anos e está radicada nos Estados Unidos agora há bastante tempo, e ela, juntamente com 2 outras astrônomas, escreveu esse livro aqui fantástico, não é? Eu acho que... não é, Guilherme? A Helena, quem sabe, poderia se interessar por um livro como esse aí. Olha só, estou usando aqui o púlpito para induzir o Guilherme aqui, por uma pressão no Guilherme aqui, não é, para contemplar a filha dele, que gosta bastante desse assunto. Gente, essa visão a respeito do conflito, não é aquela que as pessoas reconhecem muito mais facilmente. Por quê? Porque a nossa sociedade está permeada dessa ideia, não é? Geralmente, quando a gente coloca essas duas palavras juntas, né, fé e ciência, a primeira coisa que as pessoas pensam é uma relação belicosa, tá certo, entre esses 2 campos, né? Agora, veja, existe um aspecto que não pode passar desapercebido, é que essa visão, ela é assim dominante por vários motivos, inclusive motivos históricos, mas há o aspecto de que a mídia, de maneira geral, promove abundantemente, tá certo, essa visão, porque o conflito vende, não é? O que vende é o conflito, não é? Então, o pessoal explora muito isso, e essa questão é uma questão complexa e tem um impacto, digamos assim, significativo na igreja, de maneira geral, porque, frequentemente, as pessoas pensam que elas têm que lidar, não é, com esse falso dilema, não é, de escolher entre ciência ou fé. E isso é uma realidade, tá certo, em muitas igrejas, não é? Muitos jovens, ao iniciar a universidade, acabam
abandonando a fé, pensam eles que, por razões científicas, e esse assunto eu vou até voltar a ele mais no final, não é? Existem, obviamente, vários problemas com essa visão do conflito, não é? Sobretudo por ignorar até as próprias raízes históricas da ciência moderna, que teve tudo a ver com a fé cristã, não é? E o seu próprio desenvolvimento, não é? Papel da Igreja em vários momentos, não é? Dando suporte e apoio a pessoas que desenvolveram a ciência. Em geral, quando a gente menciona essa questão do conflito, não é? Nos vem o exemplo histórico do caso Galileu Galilei, não é? Enfim, mas que é um caso assim extremamente complexo, não é? Com múltiplas variantes, enfim, resultando de uma situação extremamente complexa, tanto do ponto de vista da situação da Igreja, de maneira geral, como da própria ciência, não é? E frequentemente o pessoal coloca o Galileu, não é, nos panos de uma vítima inocente, não é? E, enfim, provavelmente pode ser considerado, sim, uma vítima desse conflito, numa certa medida, mas ele próprio, digamos, não era flor que se cheirasse. Não sei como a nossa querida vai traduzir isso, mas, enfim, era uma pessoa, assim, extremamente belicosa ele próprio, tá certo? Enfim, seja como for, essa é uma visão bastante difundida, tá certo, na sociedade. Em geral, as pessoas tendem a pensar a respeito disso, mas há também a visão da independência, não é? E eu preciso que o slide andou, não é? Essa visão da independência. Na visão da independência, a ideia é que ciência e religião são aspectos totalmente independentes da existência humana. Tony, o slide não está andando. Se você puder passar, volta, Tony, para a independência, isso. Então, a ideia é que esses campos são campos totalmente independentes. Pode colocar as coisas, isso, próximo. Ciência, então, e fé ocupariam domínios totalmente independentes, utilizariam linguagens independentes e teriam maneiras independentes de trabalhar, tá certo? Essa é uma visão que existe, ela foi muito promovida por um cientista americano chamado Stephen Jay Gould, não é? A visão dele do NOMA, Non-Overlapping Magisteria, não é? E há muita gente que pensa a respeito disso. Se não há gente que pensa dessa forma, existem pessoas que agem dessa maneira. Isso é uma postura muito comum nas nossas igrejas, não é? Pessoas que atuam, digamos, no meio acadêmico, por exemplo, que têm a sua vida profissional, sua vida de pesquisador na universidade durante a semana toda, e quando chega no final de semana, não é? Veste as vestes aí de evangélico, vem para a igreja, orar e tal, mas chega na segunda-feira, praticamente tira aquela roupa de cristão e volta a ser simplesmente um cientista, um pesquisador, não é? Então, embora possa se discutir isso conceitualmente de várias formas, o fato é que, na prática, tá certo? Isso acontece de uma maneira bastante comum no nosso meio, não é? Existe, então, também a postura do diálogo, que eu mencionei aí, em que semelhanças entre o campo da ciência e da fé são enfatizadas, inclusive o fato de que ambas, não é, procuram, cada uma com seus próprios métodos, no final das contas, chegar à verdade, tá certo? Ambas usam de modelos conceituais para inferir aquilo que não pode ser observado. Isso é um aspecto interessante, tá certo? São coisas diferentes, obviamente, no campo da ciência e no campo da fé, mas, frequentemente, a gente pode dizer que ambas lidam com coisas não observadas. Tony, pode passar. Mais um, por favor. Deus não é visível, não é? Os átomos também não. Ok, é verdade que o pessoal que lida com nanotecnologia tem conseguido fazer imagens assim do mundo microscópico com uma precisão
impressionante. Mas aquilo não corresponde ao que nós conceituamos a respeito de átomos, né? Então, em grande medida, sobretudo o pessoal que lida com coisas microscópicas, não é? Trabalha com coisas que, a rigor, não são diretamente visíveis, não é? Pensem vocês, eu até peço desculpas que eu esqueci de me apresentar, não é? Eu sou físico, não é, de formação, não é? Professor da Unicamp até há pouco tempo atrás, continuo ligado à Unicamp, ao departamento de engenharia, e imaginem vocês que uma das coisas com as quais eu trabalhei bastante tempo foi com a estrutura do próton, estudar a estrutura interna do próton. Olha só, não é? Então, evidentemente, né, que são coisas para lá de invisíveis, tá certo? Mas é possível, né, fazer esse tipo de estudo e saber até com certeza o que é que tem lá dentro do próton, mesmo que aquilo não possa ser manifesto, digamos assim, não é, no nosso mundo. Não é? E a terceira visão, a última visão, a visão de integração, que é uma visão que promove, então, uma relação mais próxima, tá certo? Pode passar, Tony. Defende que a existência de Deus pode ser inferida de evidências científicas, né? Isso é uma coisa que, evidentemente, dá para discutir, nem todo mundo vai concordar com isso. Aliás, todas as coisas que eu estou colocando aqui são discutíveis, tá certo? Não é? Mas o fato é que as pessoas que defendem essa visão de integração tomam as evidências científicas a respeito de Deus de uma forma bastante forte, digamos assim. Não é? Agora, existe um aspecto importante que eu mencionei aí a respeito dessa visão, nesse último tópico, não é? Esse relacionamento mais próximo também significa que as teorias científicas podem afetar a teologia, particularmente a interpretação da Bíblia com base em novos entendimentos da realidade física, não é? Então, pode acontecer que quando a gente menciona essa ideia de integração entre fé e ciência, muita gente inicialmente fica assim bastante entusiasmada. Mas, de repente, e se aquilo que a ciência revela começar a mexer com aquilo que você conhece, a maneira como você interpreta os textos bíblicos, né? Como é que isso vai ficar, não é? Enfim, essas são as quatro visões, como geralmente William Barbour as tratou, não é? E eu vou me fixar na questão do diálogo, não é? Pode passar, Tony. Vejam aí, eu peguei uma citação de um livro do Alistair McGrath, que nós publicamos aí no ano passado, A Ciência de Deus. Logo lá no início, ele está falando do trabalho dele, não é, que ele fez para desenvolver uma teologia científica, e ele fala assim, a ideia, ele está descrevendo como que foi que isso aconteceu, como é que essa ideia veio para ele. Então, ele diz o seguinte, a ideia surgiu como um raio em minha mente, a ideia que surgiu como um raio em minha mente era simples. Tratava-se de explorar a relação entre a teologia cristã e as ciências naturais, utilizando a filosofia e a história como parceiros nesse diálogo. Ela seria embasada e fiel à tradição cristã, embora aberta a ideias trazidas pela ciência. Isso seria mais do que mera exploração de um relacionamento existente. Seria a proposta de uma sinergia, um trabalho em conjunto, uma fertilização cruzada de ideias e abordagens. Em suma, uma teologia científica. Bem, ele está falando isso a propósito da ideia que ele teve de criar essa obra, a teologia científica. Mas eu gostei desse ponto aí, acho que ele serve para a gente, não é? Que aparece destacado aí, pensar numa relação entre a teologia cristã e as ciências naturais, utilizando a filosofia e a história como parceiros nesse diálogo, não é? É curioso porque vocês vão ver, não é? A partir mesmo da formação das pessoas que vão estar falando aqui esses dias todos, não é? Você vai ter, sim, gente do campus das ciências, como eu, como o próprio Denis, não é? Pessoas do campo da teologia, como o Guilherme, que vai falar daqui a pouco, não é? Mas você vai ter também aqui pessoas do campo da filosofia e da história, não é? Então, a filosofia e a história, não é? São, digamos, mais do que ingredientes, não é? São disciplinas essenciais para nos ajudar aqui nesse diálogo, não é? Então, eu coloquei aqui, tá certo, uma ideia de definição de diálogo, não é?
Pode passar, não é? Eu coloquei aqui como o interesse em explorar as disciplinas da ciência e da religião em modo de diálogo, não em forma, obviamente, de confronto hostil, belicoso, mas por meio de uma afirmação construtiva, congruente e talvez até complementar entre os dois campos, não é? Então, a gente vai ver, à medida que os argumentos aqui forem sendo desenvolvidos, vocês vão ver que, muito mais do que a gente pensa, a religião tem coisas, sim, para dizer para a ciência, e a ciência também tem coisas, sim, para dizer para a religião, não é? A gente tem que estar atento às contribuições que podem vir desses diferentes setores. E eu estou atento ao relógio aí, que está mostrando que eu tenho pouco tempo para concluir essa primeira conversa. Mas eu queria passar para o próximo slide, então, e colocar alguns aspectos que nos inspiram nesse diálogo. Primeiro, gente, é paixão por Deus. Não é? Não é só porque nós somos cristãos, supostamente religiosos, não é? Pessoas de piedade, de interesse genuíno na palavra de Deus, mas é paixão por Deus mesmo, entendeu? É o reconhecimento de que a realidade última das coisas, ela é teologal, sustentada por quem Deus é, não é? E um segundo ponto que eu mencionei aí, como fascínio pelo real, não é? Essa semana a gente estava lá em Petrópolis, discutindo a respeito desses assuntos, não é? E eu pude dizer o seguinte, que talvez, não é, até com uma espécie de proteção psicológica, não é, a gente se ligue nas preocupações do cotidiano, não é, e ande atrás dessas coisas, mas, cara, se você para pensar o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você mesmo, isso é uma coisa assustadora, não é? Então, amanhã eu vou explorar um pouco uma visão a respeito do que é o Sol, não é? O Sol está lá, não é? Nesse momento ele está oculto, não é, pela Terra, não é? Mas ele continua funcionando lá, assim como esteve nos últimos 4 bilhões de anos, não é? O Sol está lá, funcionando, operando, e, gente, quando a gente compreende, não é, o que é uma estrela, como o Sol é, não é? E como é que ela funciona, quais são as forças que atuam, não é? E o que é que é gerado a partir desse funcionamento, não é? Isso é uma coisa, assim, para lá de deslumbrante, não é? Então, nos leva realmente a ficar fascinado com o que é a realidade, não é? E como essa luz que chega do Sol, como é que ela atravessa os nossos sentidos, como é que ela atravessa o nosso sistema nervoso, que a processa e, de repente, magicamente, entre aspas, transforma isso numa imagem, algo visível, tá certo? Nos permite que a gente tenha visão, não é? Então, a gente vive imerso numa realidade que, por falta de uma outra palavra, eu diria assim, milagrosa, mas, na verdade, é o seguinte, o mundo sobrenatural, não é? Repousa no mundo natural, repousa no sobrenatural e é permeado de todas as formas por essa presença de Deus em todas as coisas, não é? Então, eu acho que o que nos inspira para esse diálogo é isso, não é? É uma paixão por Deus, pelo Senhor, fascínio pela realidade física, por esse universo físico, a maneira como ele é construído, não é? E esse interesse, né, em buscar uma conexão entre o mundo natural e uma transcendência, né, a fim de construir um conceito uno de realidade, porque, a despeito do que dizem por aí alguns autores, não é, a realidade é única, existe uma única realidade. Não é? O mundo da ciência é esse mundo que foi criado por Deus. Não é? Então, a gente não pode perder de vista essas coisas, tá certo? Bem, essas são ideias, são pontos de vista que nos inspiram para esse diálogo, e eu gostaria de colocar aqui 2 pontos, que eu estou chamando aqui de pontos de partida. Pode passar o próximo, Tony? Pontos de partida, pode colocar o próximo também, que nem todo mundo iria concordar com eles, não é? Porque a questão seria a seguinte, como é que você se posiciona
para conduzir isso que você chama de diálogo entre fé cristã e ciência, não é? Então, eu digo, tá certo, que um ponto de partida fundamental para a gente é a doutrina cristã apoiada nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso ponto de partida. Às vezes, as pessoas confundem esse nosso discurso, essa nossa proposta, essa nossa reflexão, e acabam pensando que aquilo que nós estamos fazendo é alguma vertente aí de teologia liberal, tá certo? Não tem nada de liberal do ponto de vista teológico aqui, tá certo? Nossa postura de partida é essa postura apoiada na doutrina cristã clássica, tá certo? E se por um lado a gente se apoia na ortodoxia cristã, no campo da ciência, a gente se apoia também naquilo que, forçando um pouquinho a expressão, poderíamos, quem sabe, chamar de ortodoxia científica, não é? Naquilo que é a ciência mais bem estabelecida que a gente consegue ter na atualidade, não é? Essas afirmações são afirmações importantes, porque existem aí diferentes vertentes de pessoas que buscam, né, conduzir esse diálogo, mas você vai ver, quando as pessoas falam de ciência, muitas vezes elas buscam aí algum viés alternativo de ciência, algumas visões que são claramente pseudocientíficas, não é? Existe, assim, uma vaga ideia de um complô da ciência contra a fé, não é? Complô dos cientistas contra a fé, não é? Não existe, tá certo? Existem coisas que nós podemos discutir aí, que estão muito mais no campo da ideologia, não é? E que, de fato, não é, usam a ciência para atacar a fé, não é? Mas a ciência em si, quer dizer, o que importa, o conhecimento científico, verdadeiramente, esse nós temos que buscar, assim, nas fontes mais autorizadas, tá certo? Nós não queremos partir aí para visões alternativas à ciência. Mas eu gostaria de mencionar também, seguindo o próximo slide, pode colocá-lo todo, algumas posições complicadas que existem tanto no campo da igreja quanto no campo no mundo acadêmico, não é? Então, no campo da igreja, a gente vê muitas vezes um fundamentalismo dogmático colocado a priori e que impede e veta qualquer tipo de diálogo, tá certo? Pessoa que simplesmente se recusa a conversar, não é? Quando não há mesmo uma postura claramente anticientífica, não é? Isso existe, né? Vocês sabem, no mundo da igreja, não é? E isso que eu mencionei há pouco também, muitas vezes, busca por uma ciência alternativa, não é? Eu pertenço a uma igreja batista, lá em Campinas, chamada Igreja Batista Cidade Universitária, que ela fica próxima da Unicamp, então ela ganhou esse nome, né? Igreja Batista Cidade Universitária, não é? É uma igreja, assim, que tem um perfil, assim, bastante tradicional, não é? E tem várias pessoas da universidade lá, não é? E às vezes a gente fez, não é, alguns cursos desses, algumas discussões a respeito de fé e ciência, não é? E honestamente, assim, quando eu não estava muito envolvido com isso ainda, eu estava ali mais acompanhando as discussões na escola bíblica, eu vi algumas pessoas virem com algumas ideias a respeito de ciência ali, que eu honestamente não reconhecer como ciência, entendeu? Sendo do meio acadêmico e do meio científico, não conseguia reconhecer, sabe? E muitas vezes as pessoas vêm com essas ideias achando que com isso, digamos, defendem a fé, defendem a Bíblia, não é? Não é a posição que a gente defende. A posição que às vezes, não é, nos colocam em situações complexas até para serem trabalhadas, envolve partir da ortodoxia no campo da fé, mas também da ortodoxia científica, entendeu? Pegar aquilo que a gente tem como melhor ciência, mais bem estabelecida. E no campo da academia também a gente vê isso, né? Uma postura frequentemente fundamentalista, não é? Aquela postura de que o pessoal do campo científico são os donos da verdade, não é? Uma postura antirreligiosa que se esconde, não é, atrás dessa ideia de que, no caso da universidade pública, o Estado é laico, então você não pode tratar de questões religiosas, não é, no âmbito do Estado. Só que muitas vezes a gente vê aí uma certa
tolerância seletiva com relação à religião ou a segmentos religiosos dentro da universidade, porque se for budismo, se for algumas vertentes religiosas, não tem problema que se discuta, mas se for falar que é fé cristã, aí não pode, porque o Estado é laico e esse tipo de coisa não pode existir dentro da universidade, está entendendo? Então, são essas coisas aí que a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Eu gostaria de avançar rapidamente para alguns pontos, não é? Porque é que a gente tem que trabalhar com esse assunto, né? A importância disso para a igreja, não é? Você pode colocar o próximo slide, Tony? Então, coloca isso. Gente, esse aí é um texto que eu peguei de um artigo de um físico importante, Steven Weinberg, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Física de 79. Esse texto aí aparecia num artigo que eu costumava dar para os meus alunos para lerem, porque o artigo era excelente para um estudante iniciante, mas isso aí numa época que eu estava assim, meio distante da fé, não é? À medida que eu fui ficando mais próximo da fé, começou a me incomodar a ideia de dar esse artigo, sobretudo por causa dessa passagem que aparece aí, não é? Então, mais para o final do artigo, ele fala assim: a compreensão da radioatividade permitiu aos físicos explicar como os núcleos do Sol e da Terra podiam ainda ser quentes depois de milhões de anos. Depois disso, ambos, cristãos e judeus, tiveram que desistir da fé na verdade literal da Bíblia ou resignar-se à irrelevância intelectual. Gente, essa parte que eu destaquei aí, eu confesso a vocês, era a parte que pegava, entendeu? E ainda pega, não é? Esse papo aí, né? Tudo bem, o cara é prêmio Nobel, tá certo? Em física, então ele está lá no pedestal para falar certas coisas, não é? Mas nós que estamos no campo da fé, não podemos aceitar, tá certo? Esse destino, tá certo? Ou essa qualificação de sermos irrelevantes do ponto de vista intelectual, não é? Então, agora, veja, nós temos que nos dar ao trabalho, tá certo? Nós temos que arregaçar as mangas para fazer essa coisa diferente, não é? Eu acho que a igreja, muitas vezes, tem uma parcela de culpa, sim, por resignar-se, tá certo? É uma postura de aceitar, não é? Uma série de coisas, mas, sobretudo, também por uma questão de comodismo, tá certo? Dá trabalho, né? Dá trabalho ler livros, estudar, não é? Tentar entender os conceitos profundamente, isso dá trabalho, não é? Mas a gente não pode abrir mão disso, entendeu? Nós não podemos abrir mão disso, não é? Eu teria mais algumas coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Pode ficar esse slide mesmo? Eu só vou ler uma citação final do Alistair McGrath, onde ele coloca um ponto que eu considero essencial para essa questão do diálogo entre fé e ciência, não é? Naquele livro que eu citei há pouco mesmo, Ciência de Deus, o Alistair McGrath diz o seguinte, ele fala: se o mundo é, de fato, uma criação de Deus, então há razões ontológicas para um diálogo teológico com as ciências naturais. Longe de se tratar de um diálogo arbitrário, trata-se de um diálogo natural, fundamentado na crença elementar, segundo a qual o Deus a que se refere a teologia cristã é o mesmo que criou o mundo investigado pelas ciências naturais. O Deus a que se refere a teologia cristã é o mesmo que criou o mundo investigado pelas ciências naturais. Então, se o Deus, não é, que inspirou as Escrituras, né, que fundamentam a reflexão teológica, é o mesmo Deus que nós cremos, que criou todo o universo, o que é que a gente poderá temer a respeito do que a ciência possa revelar a respeito desse mundo criado? Não é? Coisa nenhuma, não é? Mas, enfim, a história também não é tão simples assim, isso dá um pouquinho de trabalho para a gente, não é? E são esses assuntos, então, que a gente vai discutir nesses 4 dias aí pela frente, tá bom?